Quando se encontrar no Lucas capítulo 16, você não encontrou, sente perto aí de um crente, vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que Deus colocou no nosso coração sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito popular mais nas igrejas. Ontem um irmão, após essa mensagem em Concord, chegou em mim e falou assim: pastor, Deus o abençoe por essa mensagem, falou muito ao meu coração, confrontou a minha vida, me fez pensar em algumas verdades que eu tenho ocultado. E eu queria te fazer uma pergunta, pastor. Por que os pastores não pregam mais mensagens assim? Eu falei: irmão, não sei te responder essa pergunta. É uma pergunta que depende de cada um. Não, a gente vai por aí, só tem mensagens sobre campanha, bênção. Eu falei: porque essa com certeza enche igreja. Já pensou se eu sair por aí divulgando? Vá para a minha igreja hoje que eu vou pregar sobre céu e inferno. Deve vir uma meia dúzia, né? Que ninguém quer ouvir mais sobre isso. Principalmente no assunto de inferno. As pessoas não têm interesse sobre esse assunto, não gostam de ouvir falar, incomoda muita gente. E é um assunto tão polêmico e tão controversial que até mesmo no contexto cristão, e aqui quando eu me refiro ao contexto cristão, não estou só me referindo aos protestantes, mas os cristãos de uma forma geral, os ortodoxos, os católicos, há uma controvérsia muito grande na doutrina pós-vida. Há uma controvérsia que a gente conhece, há alguns ensinamentos que nós encontramos respaldo bíblico no canon das Escrituras, mas eles se apoiam em livros que não são os canônicos que nós temos, são os livros apócrifos e outros escritos feitos pelos judeus no mesmo período que a Bíblia foi compilada. E baseado nisso, eles têm uma outra doutrina, uma outra forma de encarar o pós-vida. Mas essa manhã, eu quero ficar naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus falou em sua palavra sobre a importância de nos atentarmos para a vida que está por vir. É interessante que céu e inferno não é um assunto muito interessante para muitos, mas Jesus falou muito sobre céu e inferno. Na verdade, Jesus falou muito mais sobre inferno. Eu dizia ontem que Jesus, para cada vez que ele falou do céu, ele falou 11 vezes do inferno, porque, sem dúvida, é um local que ele queria nos alertar que nós não deveríamos nos direcionar para lá. É como se você vê uma pessoa indo para um precipício e você tenta ao máximo entrar na frente dela e fala: não, para, não venha para esse local, porque aqui é muito perigoso. Se você vê alguma pessoa se direcionando, cega talvez, sem entender o caminho que está indo, você vai perceber que é normal uma pessoa se atirar à frente dela e tentar falar ao máximo que não. Mas se ela está indo pelo caminho certo, você às vezes continua dando algumas instruções: é isso mesmo, é por aí mesmo, mas não foca muito nisso, porque a pessoa já está no caminho certo. É mais ou menos isso que Jesus estava tentando fazer. As pessoas que estavam, naqueles dias de Jesus, estavam caminhando, passos largos, como disse Jesus: a porta do inferno é larga, e são muitos que entram por ela. E a porta dos céus é estreita, poucos entram por ela. Então a gente sabe que é normal uma atitude como essa. Por que Jesus não falou mais do céu? Por que Jesus falou mais do inferno? Porque a grande maioria está caminhando para o inferno. No mundo que a gente vive, a grande maioria vive como se essa verdade não existisse e aos passos largos estão caminhando para o inferno. E nós precisamos de entender isso e falar isso na igreja, ensinar isso. Você precisa ser preparado para discutir esse assunto com as pessoas que estão aí fora. Embora eu disse que não é um assunto muito gostoso, que as pessoas não se sentem muito motivadas a ouvir, é importante nós ensinarmos tudo aquilo que Jesus ensinou. Para isso, nós vamos fazer uso do texto de Lucas, capítulo 16, que é uma história que Jesus conta. Na verdade, não é uma parábola, é uma história, porque os personagens aqui, pelo menos um deles, tem nome. Jesus se referia a uma pessoa, portanto, nós entendemos que se trata de uma história. Verso 19, Jesus diz o seguinte: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que lhe molhe a
ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa história vai servir de pano de fundo para o assunto que a gente quer falar hoje. Céu e inferno, uma realidade que precisa ser atentada. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm cada dia mais fixado os seus olhos nesta vida e nos dias que elas estão vivendo. Pouco se fala de vida após morte. Até mesmo no meio evangélico, muito pouco se tem dado importância a esse assunto. As pessoas não têm focado a sua esperança, a sua visão naquilo que está por vir. Mas nessa vida, nós compartilhávamos, e tão interessante como o Espírito do Senhor trabalha na oração antes da classe do altar, sobre a questão da perseverança, da questão de estarmos firmados no Senhor, em tudo que essa vida vem nos oferecer. E eu dizia para ele: existe um evangelho falso pregado aí fora, que a forma de avaliarmos o sucesso de uma vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem a ver com aquilo que ela tem nessa vida. Poucas vezes as pessoas estão focando no porvir, poucas vezes as pessoas estão querendo receber cada vez mais no porvir. Diga-se de passagem, quanto mais nós recebemos nessa vida, menos eu creio que teremos no céu, porque a recompensa já nos foi dada. Deus irá nos recompensar verdadeiramente de algo que nunca se corrompe, de algo que não pode ser roubado, de algo que não pode ser retirado, quando nós cruzarmos dessa vida para a próxima. Você crê nisso? Mas tem muita gente que não. Quando elas vêm para a igreja, quando elas buscam o Senhor, quando elas estão intensificando a sua busca de Deus, no coração dela, mesmo que de uma forma inconsciente, ela está: onde estão as minhas bênçãos? Onde está a minha recompensa, Deus, por te buscar todos esses anos? Onde está a minha recompensa por estar intensificando a minha busca em oração, em jejum, em louvores ao Senhor? A minha vida não mudou, a minha vida continua a mesma. E o foco das pessoas estão nesta vida. Pouco se atenta que a recompensa do Senhor está no porvir. Está naquele momento que nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrimos os nossos olhos, se tivermos feito a decisão correta diante do Senhor. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que esse texto nos fala, e o assunto é muito, como eu disse, extenso, e é impossível de nós falarmos sobre tudo que Jesus ensinou sobre céus e infernos. Mas falando sobre a quantidade de vezes que Jesus falou de um assunto e de outro, eu quero chamar a atenção para aquilo que nós chamamos de inferno. E nós temos ali 3 palavras que eu coloquei em alguns textos que nós encontramos no Velho e no Novo Testamento. 2 dessas palavras, não sei se você consegue enxergar, mas é Seol e Hades. São 2 palavras que têm como o mesmo pano de fundo, a mesma referência, uma em grego e uma em hebraico. Hades em grego, Sheol em hebraico, usado no Velho Testamento. Quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, você vai perceber que essa doutrina do pós-vida e até mesmo a questão do inferno não foi tão desenvolvida. Ou seja, não havia-se uma noção exata do que estava por vir. Eles tinham uma esperança, mas essa noção no Velho Testamento começou a ser desenvolvida mais com os profetas e principalmente o livro de Salmos, onde você vai encontrar algumas referências dessa palavra Seol, que significa, na verdade, literalmente, lugar dos mortos. Eu chamo atenção para isso porque em muitas traduções no português nós temos essa palavra como inferno. E, na verdade, o que o texto está dizendo no original é que é o lugar